Oi, gente, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia aqui para fazer vídeo, né? Então eu resolvi voltar e hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante que acomete algumas pessoas, que é a agenesia dentária. A agenesia dentária nada mais é do que a não formação de dente. É isso mesmo, ela pode acometer tanto crianças quanto adultos, né? Pode então acontecer tanto em dentes de leite quanto em dentes permanentes. O dentinho, então, não se forma porque não há uma formação do gene para formar aquele dente. Como assim? Funciona da seguinte forma: existem genes específicos para a formação de cada dente. Cada dente tem o seu gene. Quando acontece a agenesia dentária, o dente não se forma. Porque não houve a formação do gene por algum motivo, né? Que nós não vamos entrar aqui a fundo nesse assunto, por ser um assunto mais específico da odontologia, né? De forma geral, a agenesia comete alguns dentes mais do que outros, por exemplo, os dentes incisivos laterais e os caninos. Eu vou apresentar hoje para vocês dois casos de dentes permanentes de agenesia que ocorreram e que foram de dentes incisivos laterais, tá? Então, no primeiro caso, que é esse que tá aparecendo em algum lugar aqui para vocês, essa paciente apresentava uma agenesia dos dois laterais superiores. Isso fez com que a arcada dela ficasse diminuída, porque os outros dentes vieram para frente, fecharam aquele espaço e não havia ali, então, um espaço para que esse incisivo entrasse em posição. A arcada dela ficou reduzida, dando a ela um aspecto estético não muito agradável. O que nós adotamos como medida, como tratamento? Como a paciente estava incomodada esteticamente com aquilo e a arcada dela estava reduzida, a gente precisava ampliar essa arcada. Então eu considerei que seria melhor abrir espaço, utilizando aparelho ortodôntico, com uma molinha específica, abrir um espaço para esse dente e colocar depois implantes dentários para cobrir essa falha, tá? Poderia transformar este canino em um lateral? Sim, poderia, se esse problema não estivesse causando uma redução na arcada dela. Se a arcada estivesse com um tamanho normal, a gente até poderia optar, ao invés de usar o aparelho para abrir o espaço, a gente usaria o aparelho às vezes para dar uma posição mais favorável a esse canino, né? Uma posição que não fizesse ele ficar tão bojudo, ele ficasse um pouco mais para dentro do osso e tivesse um aspecto mais de dente lateral e depois transformá-lo esteticamente por resina ou com porcelana em um dente lateral. E o pré-molar, que viria logo depois, né, já que o canino está sendo usado como o lateral, o pré-molar teria que ser transformado em canino para ter um aspecto estético. Eu particularmente acho esse tipo de trabalho um tanto quanto invasivo e trabalhoso, mas ele tem também a sua indicação, né? Mas não foi o caso dessa primeira paciente. O segundo paciente já havia uma peculiaridade em relação a isso, porque o caso desse é um menino, ele ainda está em fase de crescimento. A gente fez um planejamento, avaliou e o pico de crescimento dele já ultrapassou, ele já passou do pico de crescimento, né? Mas ele ainda ia crescer, ele ainda tinha um remanescente de crescimento ósseo. Então, isso me preocupou um pouco, porque eu não poderia de cara instituir implantes dentários nele, teria que aguardar. Mas, por opção da família, né, da mãe e dele mesmo, nós escolhemos sim colocar o aparelho ortodôntico e abrir o espaço para colocar os dentinhos, os implantes dentários aí nessa região no momento adequado, no momento apropriado para que isso possa ocorrer. Até lá, a gente vai fechar esses espaços com mini implantes. Esse é o planejamento. Porque, gente, durante a ortodontia, eu não deixo o paciente sem dente. Mesmo quando eu abro o espaço, eu colo os brackets em dentinhos falsos, né, que a gente chama de dentinhos de estoque. E esse aparelho fica colado ali e não dá ao paciente, as pessoas não percebem que há um buraco ali, tá? Fica um dentinho. Então,
eu não posso deixar nenhum paciente assim sem dente até o momento de colocar implante. Como no caso dele esse momento vai ter que ser um pouco mais longo, nós optamos então pela utilização de mini implantes, que são parafusos, né, de implante menores, que eles são temporários, né, e utilizados então com os dentinhos de provisório até o momento dele colocar os implantes definitivos. E assim está sendo conduzido, esses dois casos estão sendo conduzidos. O primeiro caso já está na fase de instalação dos implantes, né? Ficou muito bom. Depois, uma outra oportunidade, eu vou mostrar a vocês quando já tiverem com os implantes na boca. E o segundo caso está fazendo ortodontia, nós ainda estamos conquistando os espaços aí, já, né, removemos os dentinhos de leite, estamos usando a molinha para abrir o espaço necessário para a colocação dos mini implantes a princípio, e depois, quando ele atingir a fase adulta, né, já tiver todo o crescimento ósseo finalizado, nós vamos então utilizar os implantes aí definitivos na boca dele e assim melhorar tanto estética quanto funcionalmente essa oclusão, essa mordida. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Existem diversas maneiras da gente conduzir cada caso, é preciso avaliar individualmente, não tem como. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu ainda não sei se é a genesia, o fato é que o lateral não está lá. Um dos laterais é conoide, eu vou até mostrar a foto aqui para vocês. O outro lateral não está na boca, é o canino. É preciso observar isso, tá? É bom que os pais observem os filhos se todos os dentes estão presentes na boca, e se não estão, que procure o dentista, que faça uma radiografia para realmente avaliar onde estão esses dentes, se realmente existem, né? Se eles estão às vezes inclusos no osso, ou se eles são acometidos pela genesia e realmente esse dente não se formou. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!